Por que é importante, então, ter um camponês? Porque, como eu digo sempre no lema, só quem sabe a dor da gente saberá nos dar valor. Quem mais vai saber dos desafios que enfrentamos com relação à infraestrutura, à comercialização, à produção ecológica, sem o uso de venenos? A gente luta diariamente contra o agronegócio, contra o capitalismo, que vem desenfreado trazendo doenças, trazendo enfermidades, alimentos com veneno. Então tudo isso é importante, ter uma representante na Câmara, na Assembleia Legislativa, por exemplo, nas representações, seja lá quais forem, do nosso país. Quando falamos em aldear política, em aquilombar política, em ocupar política, nós estamos falando desses sujeitos, homens e mulheres do campo. E a cidade também dialoga, e essas bandeiras dialogam com a cidade. Quando nós estamos falando de produção de alimentos, nós estamos falando de produção de alimentos saudáveis, que possam alimentar a população da cidade e que a população da cidade possa ter espaços também ali, onde eles possam produzir os seus alimentos. Por comida de verdade, pelo combate à fome, contra os venenos e o agronegócio, a favor da terra e da vida, camponeses e camponesas candidatam-se às eleições. De todas as regiões do país, eles querem ocupar os parlamentos estaduais e federais. Chegou a hora das candidaturas camponesas no nosso especial Eleições. Eu sou a Luma Prada e convido você a acompanhar mais um De Olho na Resistência. Produzir alimentos saudáveis é um ato político. Defender a saúde pública de qualidade é um ato político. Defender a terra, a democratização do acesso à terra é um ato político. Defender que todas as pessoas no nosso país tenham direito ao trabalho, ao emprego, à produção da sua renda, é um ato político. E o MST sempre fez política. Nós nunca estivemos com candidaturas, tendo como uma frente de luta do MST. E o MST abre essa frente de luta pela necessidade política de ocuparmos esses espaços. Precisamos ter vozes, vozes do campo, vozes da periferia, vozes das mulheres, e estejam ali defendendo o nosso projeto de vida, porque o que está posto aí é um projeto de morte, e representa esse governo Bolsonaro. Camponeses fazem política há muito tempo, de diversas formas, mas agora querem se fazer notar nas assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados. A equipe do De Olho nos Ruralistas levantou 46 chapas de camponeses ligados a movimentos sociais e vinculados a partidos progressistas. Em todas as regiões do país, homens e mulheres do campo lançam seus nomes na defesa do território, da comida de verdade, da vida. É bom que fique claro que aqui no De Olho nós entendemos que fazem parte do campesinato ribeirinhos, pescadores, sem terra, populações tradicionais. Assim, estarão no nosso mapa interativo das candidaturas do campo, tanto acampados e assentados do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, quanto camponeses da Comissão Pastoral da Terra, pequenos agricultores do MPA e ainda ribeirinhos, agricultores agroecológicos. Antes de apresentar algumas candidaturas, vale dizer que a história da luta camponesa é bem maior que a via eleitoral. Maria Margarida Alves é exemplo de luta no sindicalismo rural. É isso que nós estamos pedindo nesse instante. É terra para o trabalhador trabalhar. É terra para que o homem viva nela e sustente a sua família. É o trabalhador rural que sustenta essa massa. A sindicalista marcou a trajetória de líderes camponeses como a Divânia Ferreira, militante do MST e candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no Maranhão. Eu era ainda adolescente e conheci Margarida no comício lá da minha comunidade, e foi de uma admiração, uma mulher negra, de uma voz potente. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em reforma agrária e direitos trabalhistas. Para saber mais a trajetória de Margarida, assista ao episódio do De Olho na História. Na luta, os passos dos atuais candidatos vêm de longe, como Vânia, o professor Rafael, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba pelo PT, foi marcado pelos movimentos sociais do campo.
A minha base, ela vem da luta do povo camponês. A minha avó se chama Dona Helena, ela era uma líder camponesa da Comissão Pastoral da Terra, da região do Vale do Mamanguape. Eu, desde criança, via a minha avó atuando, seja como uma liderança camponesa, religiosa, catequista. E aí ela nasceu em Cruz do Espírito Santo, depois foi obrigada a sair do Engenho Santana, indo morar em Curral de Cima, e depois ela retorna para esta terra, para Cruz do Espírito Santo, organizando os trabalhadores da região para lutar pelo território. Ela, que fazia parte daquele território, sendo expulsa quando criança, retorna para ajudar o povo a lutar por libertação, para ter um pedaço de terra, né? Então, é com essa base que a gente vem trazendo o alicerce da nossa luta, baseado na luta da minha avó, baseado na luta dos camponeses. Na política institucional, os camponeses estão presentes desde ao menos a década de 60. José Porfírio de Souza é considerado o primeiro deputado camponês. Um dos líderes do movimento de Trombas e Formoso, foi eleito deputado estadual pela coligação PTB-PSB no estado de Goiás em 1963. Porém, não ficou muito tempo no cargo. Com o golpe de 1964, teve seu mandato cassado, foi preso e permanece desaparecido. Francisco Julião, advogado das ligas camponesas, apesar de não ser camponês, defendeu a reforma agrária pelo Partido Socialista Brasileiro na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara dos Deputados. Entretanto, como Porfírio foi cassado e preso em 1964. Para saber mais da resistência, mas também da repressão aos militantes e políticos camponeses, assista ao episódio do De Olho na História. O golpe de 1964 foi dado também contra o campo, e nesse período as ligas camponesas e outros movimentos sociais foram dizimados. É apenas na Constituinte que os camponeses, novamente organizados, voltam à política institucional. Adão Preto, do PT do Rio Grande do Sul, um dos fundadores do MST, foi eleito deputado constituinte, deputado estadual e 5 vezes deputado federal pelo Estado gaúcho. Que o governo do estado tenha poder de desapropriar a terra por interesse social, mesmo tendo que pagar, mas é a única maneira que podemos fazer aqui na Constituição do Rio Grande do Sul. Plínio de Arruda Sampaio, que havia sido relator do projeto de reforma agrária de João Goulart, defendeu um modelo constitucional de reforma agrária propondo o fim dos latifúndios. E a bancada do PT, em especial a professora Irma Passoni, das comunidades eclesiais de base, e o sociólogo Florestan Fernandes foram nomes que participaram da comissão da reforma agrária. Na Nova República, parlamentares como Padre João pelo PT Minas Gerais e Padre Tom pelo PT Rondônia defenderam os interesses dos camponeses. Militantes históricos do MST, como Adão Preto, Marcon, também do PT Rio Grande do Sul, e Valmir Assunção, do PT Bahia, são alguns dos nomes que ocuparam cadeiras nos parlamentos estaduais e federal. Hoje, a estratégia do MST é eleger Lula e bancadas estaduais e federais que defendam reforma agrária, moradia e alimentação digna. Por isso, os candidatos vão sair pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Outros movimentos camponeses, como o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, não têm candidaturas próprias, mas apoiam aliados, como a quilombola e pescadora Eliete Paraguaçu. Para conhecer as chapas quilombolas, assista ao nosso programa. As pautas defendidas pelos camponeses passam sempre pela defesa da vida, como expõe Carmen Foro Ribeirinha e candidata a deputada federal no Pará pelo PT. Tem desenvolvimento nesta lógica, é o fim da Amazônia. Eu quero ser deputada federal para fazer a defesa que eu faço a minha vida inteira. Como agricultora, eu quero fazer essa defesa lá no parlamento. É preciso que tenhamos parlamentares comprometidos, não só com seus bolsos, mas parlamentares comprometidos com a vida. A luta por políticas públicas para o campo é outra demanda. E uma das políticas públicas que a gente luta é para que, de fato, o povo permaneça no seu território, na sua comunidade. Como gerar emprego e renda na comunidade? Como estar em contato, por exemplo, com a natureza sem agredir? Ter, por exemplo, respeito pela natureza.
Camponeses, junto aos indígenas e quilombolas, estão na linha de frente contra os megaprojetos e pretendem levar essa luta para os parlamentos. É uma brava luta contra os grandes projetos pensados para a Amazônia, com capital nacional e internacional, né, de produção de energia, de mineração, hidrovias. Então, nossa resistência vem de longe quando se tem grandes projetos, que, na minha opinião, até poderiam acontecer, desde que levassem em conta o respeito às populações, levassem em conta as consultas necessárias à população. O agronegócio é outro inimigo comum. Os plantadores, né, os produtores de soja, do outro lado, a Suzano, o eucalipto, né, a pecuária de um outro lado, as barragens de outro lado, né, então são cercados, né, por esses grandes projetos. Então, as comunidades camponesas, os assentados, os quilombolas, os povos indígenas, quebradeiros de coco, né, as comunidades e povoados de trabalhadores rurais, né, e os pequenos agricultores e agricultoras do nosso estado, elas estão cercadas por esses projetos. A resistência camponesa não é só reativa, mas também propositiva. A nossa resistência está nessa prática do fazer agroecologia, na organização política dos agricultores e agricultoras, nos movimentos sociais. A luta nas urnas é árdua, mas se espera uma renovação da política. A gente se desafia num contexto em que muitas candidaturas são candidaturas de famílias tradicionais que, ao mesmo tempo que têm o poder político, também têm o poder econômico. São verdadeiras máquinas ou tratores que passam por cima desse sentimento e dessa necessidade que a gente tem de construir a política conversando com as pessoas como um processo pedagógico, revolucionário, que é atuar e, ao mesmo tempo, transformar a sociedade através da política. E a escuta é o elemento fundamental da política camponesa. Nós vamos construindo as nossas demandas na nossa plataforma a partir da escuta, dos diversos segmentos, do professor universitário, né, ao pescador e à pescadora. Então, é esse diálogo permanente. E ocupar esse espaço para a gente é desafiador, é ousadia, é teimosia camponesa, é rebeldia, é se rebelar contra tudo que está aí. O outro não vai nos representar, somos nós que vamos nos representar. O diálogo é outra ferramenta da política que parte dos territórios. É uma candidatura que possa dar representatividade para a população que ainda se encontra esquecida no estado do Pará, que encontra ainda em conflitos nos diversos setores. A Amazônia foi o foco dos últimos 4 anos, em especial o estado do Pará. Então, os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas têm sido muito, muito prejudicados, né? A partir da falta de política pública, tanto do governo federal, mas também de parlamentares na Alepa, no estado do Pará, que faça esse contraponto, que faça esse enfrentamento em defesa do Estado. Há uma necessidade de parlamentares enganjados nessas lutas, que possam ouvir, sair da zona de conforto do gabinete e ir para os territórios, dialogar e ver a dificuldade, e propor para o governo do Estado uma narrativa positiva para essa realidade, ou seja, contrapor a nível da proposta do governo federal enquanto território. Apresentamos algumas candidaturas camponesas e propostas transversais aos candidatos do campo. Para conhecer mais candidatos, confira o nosso mapa interativo das candidaturas dos povos do campo. Fique com o recado de Alexandre Pires, da ASA, que disputa pelo PSOL uma cadeira no parlamento pernambucano. É importante, sobretudo, votar em parlamentares para as assembleias legislativas, para a Câmara Federal, para o Senado, pessoas que estejam comprometidas com as causas populares, com a agroecologia, com a agricultura familiar e camponesa, com o combate aos agrotóxicos e aos transgênicos, contra o latifúndio e contra, sobretudo, essa lógica de sociedade que oprime, que escraviza e que violenta as pessoas e, sobretudo, as mulheres. Nos próximos programas, continuamos com o especial eleições. Vamos fortalecer as bancadas da comida de verdade, da diversidade das culturas. Temos que ampliar essa bancada, né? A bancada das mulheres, a bancada dos defensores e defensoras dos direitos humanos, a bancada LGBTQIA+,
a bancada dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, a bancada indígena, a bancada quilombola. Então, é esse momento da história do nosso país. Esse século, ele pertence a nós. De olho nos camponeses, de olho na resistência, de olho nos Tomara que chega logo o tempo da eleição, pra ver se assim acaba esse grande barulhão. Já tem muita gente pobre que até fome tá passando, ai, que até fome tá passando.